Gravando. Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 20/2, 19 horas. Nosso bate-papo, né? A nossa palestra hoje é com a nossa servidora, bibliotecária, mestre, Cíntia Luciana Paiva. Ela retornou recentemente do mestrado, então ela está com tudo isso muito fresco na cabeça. Ela vai trazer aí muita informação sobre a nossa biblioteca, sobre pesquisa, sobre muita coisa bacana, tá? A Cíntia, ela também é orientadora da pós-docência, tá? Então, ao longo da fala dela, vocês vão conhecendo aí um pouquinho dela, tá? E ela vai trazer muita coisa bacana para a gente, tá certo? Cíntia, muito obrigado e gratidão aí por você estar conosco. Passo a palavra para você. Ricardo, e a todos, boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade, né, do campus ter me dado. E agradeço também aos ouvintes, né, aos alunos, que, na verdade, essas instruções vão guiar eles a jornada acadêmica todinha, até, no caso, até envelhecer, porque a atividade acadêmica enriquece, né, a gente. Eu sou bibliotecária há 16 anos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Terminei, como o Ricardo falou, meu mestrado em outubro, então estou bem fresquinha em relação à questão das metodologias utilizadas. Gosto de trabalhar com isso há muitos anos, porque, na verdade, o mestrado me empolgou, porque eu gosto muito de escrever, eu tenho muitos artigos publicados em congresso, em revista, e também sou revisora também da Universidade Federal de Santa Catarina de artigos científicos. E também fui convidada também a ser orientadora do curso de docência. Quem quiser me procurar, estou à disposição. Então, vamos começar, né, com a metodologia de pesquisa, e depois eu vou passar, no final, as instruções para vocês conhecerem as regras da biblioteca, os termos que vocês vão utilizar depois, futuramente, com a entrega do TCC, e também e a versão final, procedimento da ficha catalográfica, a versão PDF-A, que é uma versão que dá qualidade de vida ao documento digital. Então, por isso que o DSpace pede esse formato PDF-A. Então, vamos começar. Eu coloquei como raio-x da pesquisa, porque, na verdade, é um esqueleto, né? O que vocês precisam ter para começar na verdade, a reflexão do que vocês vão trazer para a pós-graduação, tanto em docência como a de gestão de projetos de TI. O que tem que ter? Tem que ter introdução, referencial teórico, dentro do trabalho de conclusão de curso de vocês, a metodologia adotada. E, nesse contexto da metodologia, vocês vão ter que fazer análise dos dados, seja de entrevista, de questionário, do que for abordar, em consonância com o tema de vocês. E depois, por último, as considerações finais. Dentro da introdução, vocês precisam saber o que vocês vão abordar lá na introdução. Apresentar o tema, né? E, no caso, eu vou ensinar rapidamente como vocês vão usar, por exemplo, quem vai falar sobre docência profissional. E aí, esse tema, eu vou mostrar no banco de dados do Cielo, textos completos em português, para fazer um armazenamento em pasta, para ter uma revisão de literatura, daquele recorte, o tempo que vocês precisam, mais atualizado, que vai ser o referencial teórico de vocês. E também tem que ter o problema da pesquisa. E o problema da pesquisa se começa com uma pergunta. E depois vocês vão definir o objetivo geral, que é o mais complexo, né? E ele tem que estar alinhado tanto ao problema da pesquisa e também ao referencial teórico. E também os específicos que vocês podem colocar no máximo, né? Para TCC, no máximo 3. E, por último, um parágrafo que feche o quê? Nessa introdução, as etapas que serão desenvolvidas posteriormente. Por exemplo, eu vou falar no referencial teórico sobre os seguintes temas. E depois eu vou falar na minha metodologia, abordagem
qualitativa, vou aplicar uma entrevista, vou fazer uma análise de conteúdo dentro dessa entrevista, e, por último, você vai analisar essa entrevista e vocês vão colocar tudo de forma resumida nesse último parágrafo, mas vocês podem destrinchar resumidamente em 3 parágrafos. E depois as considerações finais. Referencial teórico. Vocês vão destacar o que vocês vão falar sobre o tema que acham importante dentro da literatura acadêmica, tá? No caso, os artigos, as dissertações e teses mais seminais, mais citadas, que têm, assim, muito enfoque dentro do tema na academia. E também vocês vão definir esse tema explicando e conceituando. Essa é a parte do referencial teórico. E citando também, né? E aí vai ter que obedecer às normas técnicas também de citação, que está recente agora, de 2023. Eu até pedi para o Ricardo e o Daniel passarem para vocês, mas a gente vai precisar ter um curso para essas normas técnicas, né? Para a gente obedecer à BNT. E depois tem os tipos de pesquisa, que são primeiro começa com a natureza, que pode ser pura ou básica, que ela aprimora as teorias científicas, na verdade, e aplicada quando ela tem um fim para aprimorar essa questão da prática, do profissional, né? E aí vocês vão desenvolver, na verdade, a mais aplicada nos tipos de pesquisa. E, às vezes, também, na docência, as pessoas também usam muita pura, porque está aprimorando alguma teoria daquele pensador, né, antigo. Então, vocês vão já tentando pensar qual é a natureza da pesquisa de vocês. E abordagem, são 3 tipos, qualitativa, mas eu recomendo fazer só um tipo, porque demanda muito tempo. Eu, pelo menos, assim, na minha pesquisa, eu utilizei os 2 métodos, que foram bem cansativos, 6 meses para cada método dessa pesquisa. Então, eu aconselho vocês a pensarem qual a abordagem que vocês vão utilizar, para não perder tempo, tá? E depois os objetivos, em relação se é exploratória, vai explorar aqueles documentos, né, da referência bibliográfica, vocês vão ter que destrinchar, especificar, falando sobre isso dentro da metodologia e descrever as etapas, os fenômenos que acontecem nessa pesquisa e tentando sempre explicar, né? E são vários tipos de objetivo. Até depois eu vou exemplificar num livro que tem lá na Árvore para vocês já começarem a ler e se familiarizar com o assunto. E aí temos a análise de dos dados, que no caso eu já falei anteriormente da abordagem, que essa parte é mais importante no contexto da metodologia, que aí no caso a abordagem qualitativa é a análise de textos, são documentos, bibliografias. A gente peço até desculpa pelo meu cachorro, que ele começa a latir quando encontra algum cachorro na rua. Análise de textos, documentos, bibliografias, vídeos, imagens, reportagens, entrevista. Então, vai ser estruturado essa técnica qualitativa, e aí você vai usar a análise de conteúdo, a análise de discurso. A análise de conteúdo, ela faz uma exploração do texto, descreve o texto, categoriza, codifica, e depois faz a análise. Já do discurso, ela já é mais interpretativa, ela é mais implícita, bem subjetiva. E também vou indicar 2 livros para vocês diferenciarem qual a análise que vocês vão usar para abordagem qualitativa. E também tem a abordagem quantitativa, que, no caso, trabalha com dados. Vocês vão usar estatística para fazer a análise quantitativa, até de textos. Por exemplo, eu comecei com a bibliometria, porque eu tive que analisar várias literaturas dentro de uma temática e contabilizar isso através do índice de ZIPS, que é as palavras-chave daquele determinado texto, e tinha que quantificar. Então, eu fiz essa análise quantitativa primeiro, para depois
fazer análise qualitativa, tá? E aí depois você trabalha com números, com cálculos, inferencial, teste de hipótese, e também tem a parte da estatística descritiva, que é mais fácil, que tem a média aritmética, é mais simples. E depois, a abordagem quantitativa, que vai utilizar dessas duas formas de abordagem, e também é chamada na literatura como métodos mistos. De Kress-El, ele fala de 2007 sobre essa análise quantitativa. E aí, por último, nesse raio-x da pesquisa, nós vamos retomar brevemente todas as questões apresentadas e nós vamos fazer o quê? Nós vamos responder o problema, se realmente foi resolvido. Se também naquele meio do caminho apareceu outro problema para ser resolvido, vai ter que colocar isso aí nas considerações finais, tá? Fechar, resolver e também pontuar se foram descobertos novos problemas e depois falar das futuras abordagens na academia sobre a tua temática, né? Então, eu acho muito importante vocês terem noção do que vocês vão passar, né? Porque é trabalhoso, mas depois que o documento fica assim alinhado, bonito, impecável, dá um prazer muito grande. Agora vamos continuar aqui. Vou apresentar aqui também uma apresentação bem rápida. Deixa eu sair dessa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sentir. Luzinha, me ajuda aqui. Ah, sim. Questão agora, eu vou fazer a apresentação no PowerPoint, do começo. Iniciar e apresentar. Então, né, essa apresentação, ela tem o intuito de orientar vocês em várias demandas, né, seja na metodologia da pesquisa, que foi a primeira parte, que foi bem breve, e... Acho que não está conseguindo, deixa eu... Porque eu não estou a reiniciar. Isso aqui. Então, o sumário é a introdução, que vocês vão... Na verdade, vocês vão conhecer o espaço da biblioteca porque como após a EAD, vocês vão conhecer só por foto do espaço presencial da Biblioteca Rodolfo Fux. E, né, tem o intuito de orientar vocês para os trabalhos acadêmicos. E aqui, no final do curso, quando vocês tiverem tudo fechado, apresentado o TCC de vocês, na lição final... Eu peguei um exemplo meu, né, para não pegar uma ficha de outra pessoa, né, sem autorização. Eu peguei uma ficha minha, que foi feita no FMG, onde eu me formei, e aí, no caso, vocês vão solicitar, depois eu vou passar o e-mail da biblioteca, para, no final, né, com a versão final, tudo pronto, ata, assinatura, defesa de vocês vão solicitar essa ficha catalográfica que o bibliotecário ou a bibliotecária vai fazer para vocês, né? E vai enviar por e-mail. E essa ficha catalográfica, ela deve ser colocada após a folha de rosto, em documento digital, tá? E também, ao mesmo tempo, se vocês quiserem adiantar, pedir o nada consta, tanto a ficha catalográfica quanto o nada consta, para poder agilizar, porque às vezes vocês querem dar um andamento no processo de vocês, do diploma, então é importante fechar as duas coisas ao mesmo tempo para adiantar a vida de vocês. E aí tem os termos também que vocês vão solicitar junto à secretaria de vocês, tanto de docência quanto de gestão, para vocês fazerem esse termo após a entrega, depois que a gente enviar
a ficha catalográfica. Aí a ficha catalográfica vai estar dentro do TCC de vocês, após a folha de rosto, e aí vocês vão entregar esse termo de autorização que vocês entregaram, a versão final, e para também o termo de autorização de publicação eletrônica, porque vai constar no repositório institucional do IFRJ. Que a gente tem, assim, a gente coloca, para vocês também terem acesso, no catálogo Corra também. E eu vou também demonstrar para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida de alguns TCCs que já foram feitos nos anos anteriores, eu vou mostrar como é que faz para localizar, para vocês terem noção do que foi apresentado. Tá? E aí, no caso, vocês vão apresentar esses dois termos e vai pedir à secretaria de cada pós para preencher. E aí também eu falei do PDF-A, que é assim, muito fácil de ser feito o PDF-A, que é gratuitamente pelo Word vocês conseguem fazer. Eu vou fazer uma simulação aqui, porque está muito pequeno, não tem como ver. Então, eu vou fazer na prática. Cíntia, então, só para validar, os nossos alunos, tanto da pós-docência quanto da pós-gestão, podem acessar essa base com os TCCs já defendidos, né? Está defendido, já está no Corra. O repositório a gente ainda não colocou, porque o Dispace ainda não foi atualizado. A gente vai ter uma reunião agora com o Fórum dos Bibliotecários para saber como é que está essa situação. Então, a gente não colocou ainda, mas a gente já está garantido no outro sistema, porque não está atualizado e a gente podia perder os documentos. Então, fazer o retrabalho, né? E aí a gente não quer isso. A gente quer agilizar e não andar para trás. Excelente. Parabéns aí, Cíntia. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver uma página em branco do Word. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Então, PDF/A. Eu vou colocar só essa informação aqui, vou colocar o arquivo aqui, vou pedir para salvar como. E aí, no caso, né, tá aqui do meu esposo da Rural, mas eu vou pedir para colocar aqui nos meus documentos aqui na minha área de trabalho, a palestra aqui. E aí eu vou colocar ele no formato que eu quero em PDF normal, para vocês passarem do PDF normal para o PDF-A. Como é que é muito prático, muito fácil. Não precisa de nenhuma ferramenta da internet. Vocês vão aqui procurar o tipo PDF normal. Depois vocês vão abrir nas opções aqui embaixo. E o meu já está marcado, porque tudo que eu faço em PDF-A por conta da vida útil do documento, porque tem a durabilidade muito maior, mais de 100 anos. Então, eu já marco aqui e dou OK, e o documento é gerado. Então, vai aparecer. Então, ele já está em PDF-A. Bem prático, né? Não precisa pagar nada por isso. Agora, vamos continuar nessa fase da conversão, que eu já ensinei as etapas, que é prático. Aí, por último, que ele também é um formato do ISO. E tem uns exemplos aqui que eu só vou dar assim, o que mais a gente usa são os exemplos das normas de 6023, dos trabalhos acadêmicos 14720, e também a de citação. E assim, a gente precisa depois combinar de fazer um treinamento sobre essas normas técnicas, porque vocês vão utilizar muito isso no trabalho de vocês, principalmente citação e referência bibliográfica. E a parte do livro, vocês precisam referenciar lá no final, depois das considerações finais, o último nome do autor em caixa alta. E se tiver 3 autores, Cíntia, você vai colocar os 3. E vocês vão colocar no final o último nome dele, tá? O último de cada autor. E seguido por ponto e vírgula. Mas aqui é um exemplo só de um autor, tá? E aí, no caso, o nome da pessoa, F.R., abreviatura. Depois vem o título da parte do livro, que é o capítulo do livro, que está em in, que é uma palavra em itálico, que contém. Aí depois vem o nome desse autor, que por acaso ele é autor do capítulo e autor do livro. Tá? E aí o título do livro vai estar em negrito, História do Amapá, 1º grau. Aí depois vem a edição, ponto, o local, 2 pontos. Depois vem a editora, vírgula, e o ano da publicação.
e fazer o recorte da paginação daquele capítulo. Normalmente, a gente não consegue ler o livro todo nessa etapa aí de leitura, de referencial teórico, revisão de literatura. A gente lê capítulo, a gente lê muitos artigos. Às vezes, você consegue ler também dissertações, como não são dissertações muito grandes, né? Até 100 a gente consegue ler. E aí, é bom já, eu também aconselho, quando vocês pegarem esse material que eu vou ensinar a prática na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, é importante vocês já verificarem o resumo desse material, se está de acordo com o tema que vocês estão pensando. Porque já vai adiantando, vocês já sabem o resumo, já coloca uma pasta dessa temática que vocês vão utilizar. E aí, continuando, livro. O livro, quando é um livro digital, vocês vão colocar... Aqui tem um exemplo de 3 autores. Na verdade, são organizadores. Eles também têm que aparecer lá. Mas aí tem, entre parênteses, organizador, editor, tem que aparecer. Projetos de filosofia. O título, depois vem o local, 2 pontos editora, o ano, e depois vem, continuando disponível em a extensão, né? Ponto, acesso em, sempre vai ser acesso em, o dia que foi coletado esse dado, e o mês tem que ser abreviado, e depois 2011. E aí depois parte do periódico. Vocês vão também usar muito parte do periódico. Eu tenho um exemplo aqui que só tem uma autora, tá? E aí, no caso, Alvarenda em caixa alta, Lídia, e o título do artigo dela, que ela participou do evento, é Representação do Conhecimento na Perspectiva da Ciência da Informação. E depois vem o nome da revista, na verdade, não é evento, é revista. Encontros Bíblio, 2 pontos, Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Florianópolis. O volume tem que ser volume, número, é uma sequência, volume, número, e depois vírgula, o ano, e onde está disponível, e, por último, o acesso. Parte do evento, e aqui tem várias autoras, né, várias autoras, lá da UFMG, e aí, no caso, foi um encontro, que foi acho que em Salvador, isso. E aí, o título do artigo é a área da organização e uso da informação representada nos estudos da pós-graduação em ciência da informação. E aí, no caso, o nome do encontro tem que estar em, que é um conteúdo, e tudo em caixa alta. E aí, o número, depois o ponto, vírgula, o ano, ponto, o local, a palavra análise tem que estar em negrito, e 3 pontinhos. Depois, novamente, Salvador, onde foi a editora que publicou, foi a Enuncipe, que é do evento, e o ano, depois, a parte desse conteúdo publicizado na internet. E disponível, e por último, acesso em, né, o dia, um mês, abreviado, e tudo está na norma. Como é que é a abreviação do mês, ponto, depois o ano. Agora a gente vai para a parte prática do acesso a CAPES, para vocês terem noção como vocês vão fazer, assim, já começar a fazer o seu material de pesquisa, do seu referencial teórico. Então, eu vou fazer o seguinte, acho que eu já estava, ainda bem que eu não loguei, para mostrar já desde o começo. Acesso ao café, e aí eu vou procurar a unidade, que é a UFRJ, vocês vão ter o acesso pelo UFRJ, vou colocar aqui pesquisar já o UFRJ, pelo login, tá? O e-mail que vocês vão receber da instituição. E aqui eu logo, mas não vai aparecer meu. E a senha não. Está tudo em caixa alta. E tem que ser a senha institucional, tá? Para acessar. A senha que vocês vão criar, que vão acessar o portal de periódicos. E aí eu vou aqui dentro, aqui em cima, já vou logo na lista de bases e coleções. E vou procurar
pelas que realmente eu sei que tem um material tanto de gestão quanto de docência, que é a Cielo, mas também tem uma base em inglês, Eric, também, que é voltada para a educação. Depois eu vou mandar para vocês, se vocês se interessarem. Tem a Scopus também, que também tem muitos periódicos em inglês, para quem domina inglês, espanhol, é interessante também. Tem uma literatura na referência bibliográfica estrangeira, isso conta ponto também. Vamos lá pela Cielo. E aqui você vai achar Cielo, escrito aqui, tem Cielo Livros e Cielo Org, com os textos completos, sites, periódicos, e vai entrar, né? Aí eu vou colocar aqui um tema bem abrangente. Docência profissional. Depois eu faço uma busca com gestão de projetos. E aqui já me trouxe bastante material de vários lugares aqui no canto esquerdo. Aqui eu consigo filtrar, porque, na verdade, a gente faz uma pesquisa com vários recortes de ano, de parte de geográfico. Como eu quero só pesquisar do que tem no Brasil sobre docência profissional. Então, eu vou marcar aqui o Brasil no filtro na esquerda. E aí eu quero também o ano de publicação, quero em português, não quero em outras línguas, aqui eu vou ter em português e francês, pelo que eu estou vendo aqui, 249 português e uma só, uma literatura na língua francesa, e eu quero o ano de publicação, os mais novos. Então, eu sei que o ano de 2024 está em curso, então não vai ter nenhum material de 2024, a menos que tenha um só, mas vai ser mais difícil. Então, eu vou procurar 2023, os 4 anos, 2020, 2022 e 2021. E eu quero dentro da minha área, ciências humanas, que ele vai entrar com outra área do conhecimento que não vai ter relação com a minha área, né? Então, eu já vou marcar ciências humanas. E tem aqui os tipos de literatura, aqui tem artigo de revisão, que também é importante, e relatos de caso. Então, você vai marcando de acordo com o que vocês estão procurando. Eu vou, já de forma geral, e vou pedir para filtrar. Então, filtrou todo esse material aqui que eu preciso, e é só, aqui no caso, eu vou aqui clicar para ver se eu tenho o texto completo dele. Aí eu vou abrir aqui, e vai aparecer para mim, ó, PDF, e já consigo baixar. Acho que já baixou. Foi. E aí já vai aparecer uma pasta. Mas antes disso, eu vou dar o pulo do gato para vocês. A pesquisa. Isso eu aprendi, sabe, fazendo a minha pesquisa. Que todas as bases de dados, ela também fornece para exportar o título, o autor. Então, vocês já armazenam, eles dão em tabelas, que às vezes até ajuda para fazer índice, bibliometria, para vocês fazerem suas referências e guardar, porque vai estar esse material. Vocês vão exportar aqui, vai colocar em CSV a extensão, e vai, tudo que foi pesquisado e filtrado nesse momento, deixa eu ver quantos foram. Foram 46 o resultado, aqui é 14 páginas. Esses 46 documentos, eu vou exportar aqui para aparecer para mim a título de recuperação da informação. Porque se eu precisar, eu vou lá nessa tabela de Excel, eu lembrei, eu tenho que ver esse artigo. E vocês já sinalizam isso. Eu quero itens selecionados, todos. E vou pedir para exportar. Aí eu vou exportar aqui na minha área de trabalho. Vai aparecer. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não apareceu nada. Deixa eu ver aqui o outro. Então, vou tentar só exportar um ou dois, para ver se realmente vai.
Aqui, área de trabalho. Foi. Vocês estão vendo? Tem umas tabelas aqui, né, com título, com o nome dos autores, o caderno, né, na outra coluna. Vocês estão conseguindo ver? Ou não? Estava vendo, mas sumiu. Ah, sumiu? Deixa eu só ver aqui. Atrás do navegador. Deixa eu puxar para cá. Trazer para cá. Eu fico com duas telas. Aí eu fico meio tonta onde que eu tô. Eu acho que não está aparecendo, né? Porque está na minha tela aqui, mas eu quero jogar ela para cá e não consigo. Aí, não sei se ele vai aparecer. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você só está vendo o quê? Da Cielo? Isso. Obrigada, tá? Para avisar. Agora foi. Tá descendo? Está carregando. Foi ou não? Já. Então, aqui que foi o arquivo CSV, que tem as colunas aqui, né? O título, tá? São assim, itens importantes para vocês já armazenarem do que vocês vão estudar daquela temática, né? E o link, que às vezes se você perder, você vai clicar ali e abre novamente o link. Né? E também tem a biblioteca digital de teses e dissertações, que tem também o mesmo esquema de exportação. Deixa eu só entrar aqui. Aí vocês vão ter que ir de novo, acervo, lista de bases e coleções, e colocar no Bzinho, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. A Biblioteca Digital, cadê a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações? Aqui, BDTD. E aqui vocês vão pesquisar gestão de projetos. Informação, quero de TI. Vamos ver se ele vai me trazer algumas dissertações ou teses, porque essa plataforma ela tem 656 mil dissertações e tem menos teses. Mas vocês podem também nos repositórios institucionais de cada instituição para poder ver se consegue localizar mais temas sobre o que vocês precisam. Não, eu quero busca avançada. Deixa eu voltar aqui. Vou ter que fazer de novo. Eu botei gestão de projetos, mas eu podia colocar de tecnologia da informação, que é dentro do contexto de vocês. Tem aqui propostas de métodos de gestão de riscos que tem a ver, né? Mas é um tema bem específico. Então, eu não vou colocar, porque isso vai aparecer pouquíssimas. Uma sugestão é você colocar a PMBOK, o Cíntia, que aí abarca tudo que eles estão vendo. Ah, peraí. Aqui tem muita coisa de PMBOK. Guia de migração, métodos integramétricas, mas eu acho que só vai aparecer uma dissertação, entendeu? Aí eu coloquei gestão de projetos, porque vai aparecer muito mais coisas, entendeu? Olha só, valor agregado, vocês vão, galera de gestão de projetos, vocês vão ter aula comigo em gestão de custo, cronograma, vocês vão ver isso aí. Então, vamos valor agregado, né, Ricardo? Isso. Então, apareceram muita coisa. É isso mesmo, 8 mil e pouco. Muita coisa, gente. Então, vocês vão ter que refinar muito. Olha só, as paginações. São 20 em cada página de 422, porque dá 8 mil e pouco. Então, vocês vão refinar o recorte temporal, porque como é área de TI, tem que ser muito atualizada, né? Aqui vocês vão fazer o refino, tá?
a instituição, o autor, que na verdade não é pertinente, é interessante vocês pesquisarem o assunto para refinar, que aí vocês vão ter um refino mais lógico, e também o período, eu quero de 5 anos para cá, 2019 a 2023, porque 2024 não tem nada aqui ainda. Então, olha só, já reduziu. Mas mesmo assim é muita coisa, 2.209 desse período de 5 anos. Aí vocês vão reduzindo para dentro da área do assunto, tá? Porque um fala de agricultura familiar dentro do valor agregado. Então, vocês vão procurando aqui de acordo com a temática que será do trabalho de conclusão de curso. E aí, continuando novamente, vamos acessar. Ricardo, a gente precisa de mais tempo, porque são muitas bases de dados para eles poderem ter acesso e pesquisar. Então, a gente vai precisar de mais um encontro. Depois a gente agenda, Cíntia, para frente, né? Um momento só de acesso à plataforma. Isso aí vai ajudar bastante na pesquisa deles. Então, aí no caso tem a plataforma Árvore, que é uma plataforma virtual de livros, que vocês vão ter acesso pelo e-mail institucional, que já vai estar cadastrado, que a empresa cadastra para a gente. E eu vou já fazer essa busca aqui agora, para vocês terem, assim, percepção do como é que é a base. Aqui no caixão. E aí vocês vão... Ela é simples, vocês fazem a pesquisa por gerenciar acervo, depois eu vou mostrar como é que vocês vão usar aqui. Aqui em cima. E aí vamos colocar aqui, vamos ver se tem alguma coisa de valor agregado. Eu sei que na área de docência tem bastante coisa. Tem alguma coisa que Isso, análise de valor agregado. Isso aí vocês vão encontrar. Então, aqui, aí vamos clicar aqui no livro. Vocês vão, assim, vocês não baixam, vocês vão ter que ler no desktop de vocês, no notebook, tá? Eu acredito que abra também no celular. Você vai fazer uma leitura individual, né? E aí vocês têm como marcar, fazer nota. Esse livro é um dos que eu não lembro a edição, né? Mas é um dos livros que eu tenho como base para construir o conteúdo de vocês. Análise de valor agregado do Ricardo Vargas, que é um papa aí em gestão de projetos. E aí, no caso, vocês vão abrindo o livro, né? E aí tem as notas aqui, vocês fazerem o destaque que precisam, né? Colocar aqui o que vocês acham, bota nota aqui importante, entendeu? Importante. E aí, para vocês retomarem o texto, e aí, usando algumas ferramentas dessa árvore, salva e vai colocando, tá? E é isso, gente. É só mesmo vocês pesquisarem. Eu vou ver só de educação, né, na área de docência, para ficar empatado. Educação de forma geral, porque docência não tem, assim, colocando docência é um termo específico, então ele não vai trazer muito título. Então, eu coloquei educação, que é já de forma genérica, que já vai ter mais livros voltados aqui, ó. Educação básica, educação superior, educação matemática, educação especial, EDB, educação ambiental, educação inclusiva. Coloca por autor Paulo Freire para ver se a gente descobre alguma coisa assim, por favor. Vou botar o Freire só, porque essa base é muito limitada. Sabe? Quando eu coloco muita informação, ele não recupera. Aqui, tem Paulo Freire, mas acho que é só a biografia. Vamos ver isso aqui. Uma arquitetura bibliográfica, Paulo Freire, dicionário do Paulo Freire, olhares sobre Paulo Freire e educação, Paulo Freire ontem e hoje, tem um com Edgar Morin,
Tomás Aquino e Paulo Freire, conceitos de educação em Paulo Freire, pedagogia da libertação em Paulo Freire e educação popular, Freire e Piaget. Tem bastante material sobre seja de bibliografia, seja biografia. Não sei se alguns títulos deles são poucos. Esse é o autor, tá vendo? É sobre ele, o que ele abordava, não é, né, do título dele mesmo, né? Isso aqui. Aquele que é tão famoso dele. Gente, o pessoal pediu para depois você deixar o link da biblioteca Árvore para eles, da plataforma Árvore. Sim. Assim que eu acabar a apresentação, eu já mando o e-mail da biblioteca e o link da Árvore para vocês, tá bom? Ô, Ricardo, eu não estou vendo nada. Qualquer coisa, alguma pergunta, você já passa para mim, tá? Tudo bem, pode ir aí que eu estou monitorando aqui. Sim, aí continuando, né? Porque o nosso tempo é bem rápido. Aí essa indicação da metodologia de pesquisa que vocês podem consultar também na Árvore, para já começar a se familiarizar com o tema de vocês, porque ali vai abordar a intenção da pesquisa, vai falar como você tem que fazer na introdução, os conceitos de abordagem qualitativa, quantitativa, como eu mencionei anteriormente, o que é pesquisa documental, né, que trata de documentos institucionais, pesquisa bibliográfica, revisão de literatura. Então, vai ter passo a passo, que não deu para a gente poder falar tudo de uma vez só, que são vários livros de metodologia de pesquisa. E são as referências que eu enviei para vocês, será o percurso de vocês. Vocês têm que estar alinhados a essas referências para o trabalho final. Eu agradeço a atenção, mas vamos lá no Corra, para vocês terem acesso. Também eu vou mandar, Ricardo, o link do Corra para eles acessarem os TCCs. Ah, ótimo. Deixa eu só ir aqui para a gente finalizar. E aqui, no caso, eu estou no meio administrativo, vocês estão visualizando? O que vocês Não, vão ele ainda fazer? está no... Ah, tá, já está no Corra já. Então, para entrar, meu é módulo administrativo, mas aí, no caso, eu vou dar o link do módulo biblioteca dos usuários. E aí vocês vão fazer a pesquisa e já vão conseguir baixar os PDFs dos TCCs anteriores. Vamos lá, a gente pode fazer a pesquisa avançada. E aqui, no caso, eu não preciso nem limitar o tema que eu quero. Vai trazer tudo que eu tenho nesse prezado estante das teses, trabalhos de conclusão de curso, dissertação, da biblioteca do campus Engenheiro Paulo de Fontaine. Eu tenho que marcar aqui. E eu vou pedir para pesquisar aqui em cima, na lupa. Aí vai me trazer tudo que a gente tem, 58, ainda são poucos, né? Porque a gente está com trabalho de formiguinha, são várias etapas, a gente cataloga, depois coloca em PDF-A e joga, por isso que a gente está pedindo para os alunos adiantarem essa jornada também, porque a gente precisa também do arquivo PDF normal, porque a gente copia e cola, porque o PDF-A não consigo copiar e colar, por isso que eu peço os arquivos em PDF, PDF-A, em doc também, e porque às vezes não abre, e é bom ter outros arquivos. O que eu vou fazer aqui? Aqui é a ficha catalográfica, aqui é a capa, mas aqui na frente tem aqui PDF, não sei se vocês estão vendo aqui bem pequenininho, recursos online PDF, texto na íntegra. Aí eu vou abrir o TCC que foi feito. Tá? Aí vocês vão ter familiaridade também com os temas apresentados. Tá? Vocês podem fazer a pesquisa até por título, por assunto, que vai recuperar. Vou voltar aqui. E aí, no caso, por exemplo, vamos ver se tem alguma coisa aqui de... Vou pesquisar. Valor agregado. Você já falou muita coisa de valor agregado dentro da orientação, Ricardo? Não, Cintia, a gente fala muito na disciplina, né? Mas será que tem alguém que fez alguma
Valor agregado? Aí, no caso, Eu não lembro de como livros. palavra-chave. Saiu alguma coisa? Aqui, no caso, não. Isso aqui só apareceu o TCC lá de Nilópolis e também do campus Rio de Janeiro. Só que eles não disponibilizam igual a gente, que a gente faz uma nota de PDF na íntegra para os alunos consultarem PDF-A. Isso só em Paulo Chonten que tem, pessoal. Sim, para poder agilizar, porque como o Space não está preparado no momento, então a gente tentou agilizar para os alunos conseguirem, né, acessar alguns trabalhos de conclusão de curso. Deixa eu ver aqui. Então é isso, gente. Isso vocês vão utilizar as bases de dados, no caso, sistemas que vão ajudar a auxiliar no fechamento dessa pesquisa e também, creio, para a vida toda. Tá bom? Muito obrigada. Qualquer coisa me procura. Pode deixar que eu não esqueci, que eu vou dar os e-mails, a plataforma, tudo que for necessário para a continuação da pesquisa, que você já tem que começar, já pensar, já tem que estar com o tema em mente. Tema e o problema da pesquisa. Eu, inclusive, até assim, para fechar, Ricardo, que eu até simulei um problema da pesquisa para vocês já terem ciência do que vocês podem, assim, o que é o problema, o que você tem que colocar nos objetivos. Então, eu fiz uma simulação no curso de docência. E tem que estar dentro da introdução. O problema que eu pensei poderia ser assim, que vocês vão ter que usar. E o problema, como eu falei, sempre tem que vir com uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: quais são as barreiras encontradas no ensino de matemática, na educação profissional de jovens e adultos no estado do Rio de Janeiro? Vocês podem colocar tanto recorte geográfico, porque como o tempo de pesquisa é pequeno, né, 1 ano e meio, então vocês podem colocar o estado, vocês podem colocar, ou se vocês querem uma região, a região norte, e também colocar o recorte temporal, de 5 anos. Então, seria, quais são as barreiras encontradas no ensino de matemática, na educação profissional de jovens e adultos no estado do Rio de Janeiro, no período de 5 anos? Esse é o problema da minha pesquisa que eu vou ter que solucionar e tem que estar alinhada à minha a revisão de literatura. Tem que ver todas as temáticas voltadas para esse estudo. Os objetivos. Compreender, em geral, as dificuldades no ensino de matemática, na educação profissional de jovens. Então, olha como é que eu comecei. Compreender. Tem que ser um verbo no infinitivo, tá? Compreender as dificuldades no ensino de matemática, na educação profissional de jovens e adultos no Sudeste, que no caso eu dei o exemplo de recorte maior, né? Ou no estado, naquele período de 5 anos. Os específicos, vocês vão ter que estar alinhado também junto com o objetivo geral. Específicos, identificar essas barreiras a fim de sanar as dificuldades no ensino de matemática na educação profissional no estado do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro objetivo, identificar. Depois, coletar dados sobre a política educacional profissional no que tange o ensino de matemática nas escolas públicas do Rio de Janeiro naquele período de 5 anos. E aí você vai coletar através de quê? Questionários, entrevistas. Qual a ferramenta que você vai usar? E, por último, dentro de análise de dados, vocês vão analisar os dados coletados sobre a educação de matemática nas instituições públicas do estado do Rio de Janeiro. E esses objetivos, depois, no final, você também vai ter que fechar. Gente, você está na tela certa? Sabe? O pessoal perguntou aqui. Eu acho que eu não estou em nenhuma tela. É porque você está aqui, está no Corra. Agora, eu estou sem nada? Eu vou fechar tudo. Tá, show. Vou parar aqui. Agora, show, agora está você só, tá ótimo. Então, e aí eu utilizei esses 3 objetivos específicos para poder, depois, no final, nas considerações finais, fechar, retomar se eu resolvi esses objetivos, o problema da minha pesquisa. Então, ele vai estar tudo lá no finalzinho respondido. Entendeu? E depois também é importante vocês usarem ferramentas também de abordagem, usar tabelas, gráficos, porque fica mais apresentativo, né, o trabalho de vocês.
E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço imensamente ao Ricardo. E agora vamos avante, porque tem muita coisa ainda. E já começar, mesmo nas disciplinas, já começar a ler na base de dados o que vocês vão ter de material já para antecipar isso. A Daniele pergunta, entendo. A intenção, então, é termos uma base de como foram feitos os trabalhos anteriores. Isso aí, Daniele. O que que acontecia, né? Os alunos pediam acesso aos trabalhos que já foram defendidos, né? E existe todo um trâmite, né? Porque o aluno tem que defender, depois que ele defende, a banca, isso é muito interessante, né? A banca faz as recomendações. Aí o aluno faz essas recomendações, o orientador valida. Valida o trabalho está certinho, se envia para a biblioteca, né, para a Cíntia, fazer a ficha catalográfica. Fez a ficha catalográfica, aí você preenche uma série de formulários para se juntar a esse trabalho finalizado, né, para solicitar o certificado. A partir do momento que se faz essa solicitação, que já está lá com a Cíntia, né, eles começam a fazer um trabalho de catalogação dentro do Corra. Mas como a Cíntia mostrou, né? Em outros campi, vocês não conseguem visualizar o que vem aqui dentro do campus Engenheiro Paulo de Fronten. Então, é um trabalho, porque além desse trabalho, né, tem lá a gestão da biblioteca, eles recebem os nossos alunos do médio, da graduação, visita ao campus. Então, existem N tarefas que eles fazem ao longo do dia, né? E, concomitante a isso, eles vão também, né, a Cíntia aí à frente, né, como bibliotecária, vai fazendo esse trabalho de catalogação, tá? Ela, o Bruno lá no Corra, né? Hoje eu tenho uma honra muito grande em dizer que talvez nenhum outro campus tenha a expertise do Corra que nós temos em Paulo de Fronten, né? Graças aí o trabalho da nossa equipe, isso, porque no começo, né, Cíntia, vocês falam, não, vamos lá, vamos fazer, e hoje nós somos referência também dentro do Corra, né? E um trabalho muito bacana que a nossa equipe vem fazendo. Eu sou muito grato, Cíntia, o seu trabalho, do Bruno, do Rogério, e a gente vem esperando aí mais um bibliotecário para contribuir, né? E aí, chegando, a gente vai ter mais um profissional para fazer essa catalogação com mais celeridade, né? Então, a coisa está acontecendo. Hoje a gente já tem aí uma base de trabalhos tanto da pós-indocência quanto da pós-ingestão. Então, sim, o que a Cíntia mostrou aqui? Né? Além de uma pegada de metodologia que vocês veem nas disciplinas, né? Ela mostrou o acesso à plataforma, o Café, né? A base de dados da CAPES, né? Ela mostrou o Corra, que é o nosso sistema, onde vocês podem acessar esses trabalhos. Ela mostrou a plataforma Árvore, né? Onde vocês podem acessar vários livros. Então, não tem mais desculpa para estudar. Eu acho que a galera, a partir de hoje, né, a partir do momento que vocês tiverem aí o acesso ao e-mail institucional que vem sendo feito, tá? O acesso a todo esse tipo de informação vai ser muito facilitado. Tá certo? Então, alguém tem alguma pergunta para a Cíntia? Ricardo, só para complementar, eu coloquei no chat o e-mail da biblioteca, para eles terem acesso depois, por nada consta, os termos, para eles incluírem a ficha catalográfica que vai ser feita lá no final. Também o Corra, o link para eles acessarem, fazerem a busca para verem os TCCs anteriores e o app da Árvore. Mas eu vou mandar por e-mail para ser mais, né, oficializado. Excelente, Cíntia. Alguma pergunta, pessoal? Estamos aí com 60
8 horas da noite, né? Significa que a coisa fluiu, né? A gente sempre encerra as nossas palestras, né? Os nossos diálogos com uma foto, né? Então, peraí, antes tem. Boa noite, professor. Apenas uma dúvida. Algum dos portais precisam do e-mail institucional? Sim, todos eles, né? O portal da CAPES, o e-mail, o portal da CAPES, o Árvore, é isso? E acho que tudo aqui precisa do e-mail institucional. Tá? Só para a galera que está chegando esse ano, o pessoal veterano ainda não tem acesso, né? Sim, nos períodos passados eles não tinham acesso. Então, isso está começando agora, é a partir de um trabalho que a gente, tanto eu quanto o Daniel, como coordenadores de curso, né? Eu sempre demonstrei essa importância e a gente sempre trabalhou junto à diretoria de gestão de TI e com o nosso reitor, Rafael Mada, né? Destacando a importância dos nossos alunos terem acesso a um e-mail institucional. Tá? O nosso aluno de pós-graduação, pós-graduação a gente fala muito de pesquisa, né? Então ele tem que ter acesso a essas bases. O nosso aluno de graduação, a mesma coisa, tá? O nosso aluno do médio já começar a entrar nesse universo, para que a gente tenha em um futuro próximo os nossos alunos médios saindo do médio vindo para a graduação, da graduação vindo para a pós-graduação e todo mundo publicando, tá? É algo bem bacana para a gente ter aí o nome do campus com destaque, né? Nós temos aí alunos com trabalhos maravilhosos, tá certo? Vamos tirar aquela foto bacana. Eu peço que, assim como ontem, né? Vamos dar o print. Não tem ninguém com a camisa do Inter aí hoje, não, né? Vamos dar um print e depois a gente coloca lá nos grupos do WhatsApp. Vamos lá, vamos dar um sorriso, pessoal. Vamos lá. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Gratidão. Amanhã a gente já vai estar aí com essa palestra da Cíntia, né? Lá no YouTube. Tá? Então, acabando aqui, eu tenho uma outra reunião, senão eu já colocaria hoje. Tá? Vamos ver se vai dar, mas se não tiver hoje, amanhã a gente já está com isso lá e já disponibilizado. Tá certo? Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, vamos em frente, sucesso na caminhada de vocês. Um abraço. Cíntia, gratidão. Internou, pelo amor de Deus, olha ele aí. Um abraço, Lucas.